a gente entende o seguinte, bom, como leigo, como alguém que tá passando pela estrada, que tá cruzando, ok, a gente tem muitos animais cruzando a pista, porque a gente tá cruzando o caminho deles, né? Uma das ações possíveis pra gente fazer seria reduzir a velocidade. Eu, como condutor do meu carro, do meu veículo, quais outras ações, professor, que dá pra fazer pra gente reduzir? Ou também é uma questão, a gente consegue zerar uma coisa dessa? Como é que funciona? Quais são as ações? Boa pergunta. Assim, o que a gente pode fazer, né? Quando você faz uma estrada, a gente fala, a estrada já é impactante, não tem como, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão de energia e tudo mais e tal. Eu costumo dizer, é o preço a se pagar para a gente poder ter as coisas que nós precisamos, né? No mundo moderno, precisamos de estrada, né? Sim. Mas será que ela tem que passar exatamente aonde é o melhor caminho? Quer dizer, o que uma estrada tenta, né? Fazer com que eu tenha entre dois pontos a menor distância, né? Isso. Mas se entre esses dois pontos eu tenho uma vegetação, eu tenho uma mata conservada, será que eu não posso desviar um pouco? Será que eu não posso criar alternativas nessa paisagem? Vamos chamar de fragmento florestal. Boa. E fazer um desvio? Então, no planejamento de uma estrada, a gente já deve conceber a questão das matas existentes e tentar evitar atravessá-la. Tá? Essa já seria uma medida. Mas se não tiver jeito, né, se tecnicamente não tiver, precisamos da estrada, e aí ninguém aqui é radical, acho que a sociedade não pode, é imprescindível ter esses meios de transporte, né? Então, tudo bem. Então, nós vamos ter que criar alternativas para que a gente possa fazer com que a fauna continue passando, migrando, porque ela precisa se reproduzir, se manter sua vida normal, digamos assim, né? Então, para isso, aí a gente faz os passa-fauna, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem a opção, dependendo da região, dependendo da vegetação, de fazer uma passagem por baixo da estrada, como se fosse um túnel. Os rios, os lagos, as áreas de drenagem, né? Quando a ponte passa por cima, na verdade, acaba criando... uma passagem já por baixo, sim. Perfeito, Interessante. Então, a gente chama esse local, por exemplo, do rio, eu posso ali estruturar melhor a estrada, fazer algumas técnicas em que eu aumento o tamanho desse vão, onde a estrada vai passar, para poder dar a oportunidade de um animal de grande porte e por consequência, os de menor passarem também, né? Baixo. E aí eu coloco cercas também, chama de cercas guias, tá? Que são alambrados. Pra fazer ele ir lá por baixo e não tentar cruzar no... Exatamente, né? Então a gente fala assim, olha, é 100%? Não, não é 100%, né? Porque o animal, quando ele encontra uma cerca, ele pode ir pra direita ou pode ir pra esquerda. Sim, exatamente. Aí, ele assim, não vai entender uma placa, né? Não vai entender. Vai pra lá, não vai entender. Embora a gente tenta induzir, né? A tendência é que a gente tem alguns formatos nessa cerca que a gente pode tentar fazer com que ele acabe seguindo em direção, por exemplo, ao corpo d'água, né? Entendi. E aí fazer a passagem por baixo no local que a gente quer. Se ele pegar o lado oposto, aí a gente coloca redutores de velocidade. Então você imagina, eu tenho uma ponte, eu tenho as cercas que conduzem esse animal para a passagem debaixo da ponte, mas nas bordas dessa cerca, onde não é o local que eu gostaria que ele fosse, mas ele pode ir, então aí eu já inverto, agora eu vou trabalhar com o motorista. Eu vou colocar um redutor de velocidade e eu vou avisar ele, olha, aqui tem um passa-fauna. Então diminua a velocidade, porque há o risco do animal... Se você tá bloqueando um certo caminho, né, um caminho horizontal, ele vem ou aqui por baixo da ponte, ou ele vai cruzar provavelmente bem aqui nesse ponto. Nesse ponto. Que é onde acaba a cerca. Porque né? onde ele então vai aqui ter... vai ser um ponto forte de movimento, né? Faz sentido. Aí você direciona agora, ó. Aqui é um lugar que sempre passa animais para os motoristas que passarem nesse ponto já estarem espertos, né? E aí, Lucas, você falou tudo, você entendeu perfeitamente. Assim, mesmo assim, corre-se o risco? Corre-se o risco. Entendi. De acontecer um acidente, porque nem todas as variáveis estão sendo controladas, né? Porque o perfeito seria todas as estradas serem elevadas e não passar nada por ali, mas é impossível no nosso sistema. Na Mata Atlântica, tem nas rodovias da Imigrantes, lá em São Paulo, eles têm grandes vãos, né? Os maiores vãos construídos em cima da Mata Atlântica, acima das árvores, né? Então os animais lá embaixo, na verdade, sofrem pouca influência do trânsito pesadíssimo que sai de São Paulo em direção a Santos. São Paulo a Santos ali.
realmente Isso. tem umas pontes que passam no meio da Fantásticas, montanha né? ali, que é absurdo. Você olha Mas- pra baixo e fala, meu Deus. Aí a gente diz assim, e o custo disso, né? Exatamente. Mas e o custo da perda da vida, da biodiversidade, Sim, sim, sim. né? Então a gente tem que sempre que Essa pesar essas balança, duas né? coisas, né? É.